Talvez você se pergunte, por que Deus não poderia ser simplesmente misericordioso e permitir que as pessoas entrassem no seu reino do jeito que elas estão? Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar. E hoje damos sequência à nossa série do livro do John Bevere, do Bem ou de Deus, onde nós vamos agora estar falando sobre o 4º capítulo deste livro, que é a fundação. Vale lembrar que esse livro ele vai tratar de 3 aspectos. Primeiro, a fundação, depois colunas e vigas de sustentação e por último, ele vai estar falando sobre a edificação, que é o nosso modo de viver. E agora, nesta parte, nós vamos estar falando sobre a fundação. Algo muito importante, por quê? Porque como nós vimos no vídeo anterior, no capítulo anterior, ela vai ser fundamental para a nossa vida. Isso é, se nós não estivermos muito bem fundamentados, lá na frente podem surgir rachaduras. E como foi falado, essas rachaduras elas não aparecem no momento que você termina a construção. Não, ela pode vir lá na frente. Eu não sei se você já viu uma pessoa que estava dando gás e estava pegando firme, papapá, mas lá na frente começa a soltar mentiras, começa a distorcer palavras, começa a querer puxar pessoas para cá, para lá, sabe? Isso é o que? Falha no caráter. E essa falha no caráter, essa rachadura, tá? Na edificação, ela vem da onde? Ela vem da fundação, problema na fundação. Por isso nós vamos estar falando agora sobre a fundação. Por quê? Porque pode ser que nós tenhamos algumas falhas e nós precisamos corrigir. Para isso eu inicio com uma frase de Santo Agostinho de Hipona, que diz assim: se você crê no que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas em si mesmo. No que você crê, aonde você está fundamentado. E este capítulo, ele tem um objetivo, e esse objetivo está atrelado ao livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: o justo construiu sua vida sobre uma base bem firme. O justo construiu sua vida sobre uma base bem firme. Então esse capítulo vai estar trabalhando aonde? Na nossa fundação. Então preste muita atenção naquilo que nós vamos estar falando nesse vídeo. Porque a fundação é algo essencial para a vida de qualquer cristão. Se nós falharmos na fundação, lá na frente nós vamos ter problemas. E quem vai arcar com esses problemas? Nós mesmos. Então é um cuidado com a tua vida este capítulo 4. Então fique muito ligado, nós vamos estar falando. E olha, observe o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Diz assim, do 10 ao 12. Deixa eu abrir aqui para vocês. 3, do 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Isso é, esses versículos estão dizendo, não há ninguém perfeito. Não há ninguém que tenha uma avaliação perfeita aos olhos de Deus. A única pessoa que veio em carne e viveu de forma perfeita na avaliação de Deus foi quem? Foi Jesus. E a razão para não ter nenhum homem que faça o bem de acordo com a vontade, de acordo com a avaliação de Deus, está escrito nas cartas aos Romanos, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: vocês que antes eram escravos do pecado. Isso é, Paulo está dizendo que nós somos libertos. Se nós fomos libertos é porque nós estávamos presos. Isso é, nós nascemos escravos. Adão e Eva, eles morreram no instante que desobedeceram a Deus. Não de forma física, mas de forma espiritual, eles morreram no momento que eles desobedeceram a Deus. E agora eles foram separados de Deus e tinham atributos contrários ao de Deus. Consequentemente, os descendentes de Adão e Eva, eles nasceriam com essas mesmas qualidades que seriam transmitidas de geração em geração até os dias de hoje. Olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Aos 130 anos, Adão teve um filho semelhante a ele, física e espiritualmente. Física e espiritualmente. Isso é, eles estavam carregando aquelas qualidades de Adão e Eva. Eles tinham atributos diferentes ao de Deus, porque eles desobedeceram, eles pecaram.
Então a humanidade agora era incapaz de conhecer e praticar o bem, porque eles tinham sido separados e eles tinham agora atributos contrários ao de Deus. Em consequência a isso, só a influência de Deus na terra poderia fazer com que o homem fosse levado na direção do que é verdadeiramente bom e reto. Porque se não fosse por Deus, o homem agora era governado pelo quê? Pelo pecado. O principal influenciador do homem agora é Satanás, o rei da desobediência. A terra havia sido dada por Deus para os homens, mas o homem entregou esta autoridade para Satanás. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Aquele momento onde Jesus é tentado por Satanás. Olha o que está escrito. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Presta atenção, disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Eles estavam num alto monte, olhando para a terra, e ele diz assim: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Isto é, a autoridade da terra o homem entregou nas mãos de Satanás. Por isso o homem hoje é influenciado pelo pecado, é influenciado por Satanás. E talvez o nosso fundamento precisa o quê? De uma correção. Deus, ele não poderia vir de forma divina, né, com a sua divindade à terra para nos resgatar. Por quê? Porque ela foi nos dada, a autoridade desta terra foi dada aos homens, e a humanidade abdicara dessa autoridade. Então só um homem poderia resgatar essa autoridade. E aí entra o plano de redenção de Deus, o qual ele já tinha arquitetado, ele já tinha deixado estrategicamente planejado. Deus arquitetou isso. Deus arquitetou o quê? Um plano de redenção, uma estratégia de vir como homem para comprar e libertar a humanidade. Uma estratégia de vir como homem para comprar a liberdade do seu povo e tirar ele do cativeiro. Deus enviou o seu filho, seu único filho, nascido de uma mulher, 100% homem, mas concebido pelo Espírito Santo, 100% Deus. Mas lembre-se, ele também era 100% homem. E Jesus, ele viveu uma vida perfeita. Olha que top o que está escrito na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, que eu passo a ler agora para vocês. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que como o coração crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É o versículo 9 e 10. E eu vou frisar aqui o que ele fala. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Preste atenção, Senhor Jesus. E vocês já vão entender porque eu quero que exista ênfase nesta palavra, Senhor Jesus. Mas deixa eu explicar, esses versículos, eles falam do quê? Eles falam do plano de redenção, do plano de resgate da humanidade. E quando nós fazemos essa oração, neste instante, morre a nossa velha natureza, o nosso homem pecaminoso, e nasce um novo homem no espírito. Mas vale ressaltar que o nosso corpo físico, ele continua ainda sendo corrupto e enganoso, corrupto e pecaminoso. E um dia ele morrerá. E é importante ressaltar, lembra que eu pedi para você prestar atenção na ênfase que eu estava dando, né? Senhor Jesus. É por quê? Porque é importante ressaltar que este versículo, ele está falando em nós declararmos Senhor Jesus, não Salvador. E por que isso é importante? E aqui está uma falha fundamental, principalmente na igreja ocidental, onde focou muito no Salvador e não no Senhor. A palavra Senhor, ela no grego significa Kyrios, que significa dono, mestre, supremo
em autoridade. Dono, mestre, supremo em autoridade. Entenda algo: confessar Jesus meramente como Salvador não traz libertação alguma para a tua vida, nem uma nova vida. Eu sei que isso pode parecer um pouco forte, mas isso é bíblico. E nós vamos ver isso. A palavra Salvador na Bíblia, ela aparece mais ou menos 50 vezes. A palavra Senhor, ela aparece 7.000 vezes. A palavra Salvador aparece 50 vezes. A palavra Senhor aparece 7.000 vezes. Onde você acha que Deus quer colocar a sua ênfase? Preste atenção agora. Senhor declara a posição que Ele ocupa na nossa vida. Será que Ele ocupa a posição de dono, de mestre, de autoridade suprema? Salvador descreve a obra que Ele fez nas nossas vidas. A obra que Ele fez por nossas vidas. Nós não podemos partilhar da obra que Ele fez pela minha e pela sua vida se nós não entrarmos debaixo da posição que Ele ocupa como Senhor e Rei. Vou voltar a dizer, não há como usufruir da obra que Ele fez pela minha vida como Salvador se nós não nos colocarmos debaixo do senhorio de Deus, debaixo da posição que Ele ocupa. Ele é Rei e Ele é Senhor. Lembre-se, nós não podemos partilhar do benefício da sua salvação se nós não nos colocarmos debaixo da posição que Ele ocupa como Rei e Senhor, debaixo da sua autoridade, da sua direção. A salvação, ela não foi exclusiva para você, ela não foi exclusiva para mim. A salvação, ela foi dada a todo mundo, todas as pessoas. Agora, para você usufruir desse benefício, você precisa o quê? Você precisa se colocar e aceitar os termos do reino de Deus. Não há salvação se você não se sujeitar ao reinado de Deus. Não há salvação se você não aceitar os termos do reino de Deus e viver debaixo desses termos, viver debaixo do senhorio de Deus. Ouça, todos foram libertos, mas a escolha de sair de dentro da prisão, ela é sua. Se você não aceitar sair e se submeter ao senhorio de Deus, a sua consequência será a mesma que a do maligno. Entenda, não foi criado o inferno para nós, seres humanos. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos malignos, seus anjos caídos. Mas olha o que Jesus dirá no dia do juízo a todos aqueles que não se sujeitaram, não se entregaram à sua soberania. Ele diz assim no versículo 41 do capítulo 25 do Evangelho de Mateus: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Preparado para quem? Para quem que o inferno foi preparado? Para o diabo e a sua tropa angelical, os seus anjos. Ela não foi criado, o inferno não foi criado para você. Mas olha o que fala: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno. Ele está falando para quem? Para aqueles que não se sujeitaram à sua soberania, ao seu reinado. Precisamos entender que o nosso destino é o mesmo destino que Satanás terá e as suas tropas angelicais. Isso se nós não nos submetermos a Deus. Precisamos entender que o nosso destino é o mesmo do que Satanás, a não ser que mudemos de Senhor. Aí você poderia fazer a seguinte pergunta: por que Deus não poderia ser simplesmente misericordioso e permitir que o homem entrasse no seu reino da forma que ele está? Por quê? Porque aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Ele têm uma natureza espiritual corrupta e pecaminosa. E quando eles deixam essa terra, isso é, quando eles morrem, essa natureza passa a ser deles eternamente. Então, eternamente eles terão o quê? Uma natureza espiritual corrupta e pecaminosa. Se eles fossem autorizados a entrar no reino eterno de Deus, eles
poluiriam e fariam mal a muitas pessoas inocentes. Então é por isso. E foi exatamente por isso que Deus enviou Adão e Eva para longe do jardim. Preste atenção o que está escrito no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 23. Então disse o Senhor, Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma. Presta atenção. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. Versículo 22 e 23 do capítulo 3 do livro de Gênesis. Presta atenção, por que Deus enviou eles para longe do jardim? Porque se eles comessem da árvore da vida, eles continuariam mortos para o resto das suas vidas. E não era isso que Deus queria. Então entenda, Deus não é um Deus de carrasco, um Deus que pronto, faz as coisas para prejudicar as pessoas, não. Ele nos ama. E Ele nos protegeu. E por isso Ele entregou Jesus, para nos resgatar. Mas o fato da igreja ocidental ter enfatizado a obra que Jesus fez por nós como Salvador, em vez de enfatizar a sua posição como Senhor, gerou uma falta de submissão à sua posição de autoridade e criou uma falha significativa na nossa fundação. Observe as palavras de Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele. Olha ali. Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, ele enfatiza Senhor. Ele não fala Salvador, Senhor. Nossas vidas, elas precisam estar submissas e edificadas sobre o senhorio de Jesus, não sobre a sua obra como Salvador. Precisa ser edificado pelo senhorio. Em termos práticos, o que isso significa? Significa que nós se sujeitamos a Deus, nós cumprimos fielmente a sua palavra, nós não negociamos, nós seguimos a sua sabedoria, seu conselho, suas diretrizes, sua correção, sua instrução. Independente de nós vermos razão para isso ou não, nós simplesmente obedecemos. Não avaliamos mais as coisas com o nosso querer, com os nossos olhos. Entenda, para recebermos a obra de salvação de Jesus, nós precisamos nos submeter ao seu senhorio, à sua posse, ao seu reinado. Não basta aceitar como Salvador, nós precisamos nos sujeitar ao senhorio dele. Eu vou parar por aqui. Nós basicamente paramos na metade desse capítulo 4. Ele é muito rico e eu quero que você medite em tudo isso que eu falei agora, porque talvez você nunca tinha parado para pensar nessa questão de Salvador e Senhor. Então, que você realmente assista novamente, leia esses versículos e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Porque realmente eu quero que você absorva o máximo desses versículos, dessas passagens e desse conteúdo que eu estou trazendo aqui. Então eu vou parar e no próximo vídeo nós continuamos esse capítulo, que ele é riquíssimo e tem, é demais. O que vai dar sequência agora é transformador. Então se sujeite ao senhorio de Deus, não simplesmente à sua obra. Você se coloca sujeito a Ele, ao seu senhorio. Então é isso. Valeu para pensar.